Hello students! Bem-vindo a mais uma aula de inglês. Na aula de hoje você vai aprender o passado do verbo to be. Eu dividi esse tema em duas aulas, a primeira parte na aula de hoje e a segunda parte na aula de amanhã. Então não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma das aulas, sabendo que as nossas aulas são sequenciais, ok? Então na aula de hoje você vai aprender a primeira parte do verbo to be, o famoso ser ou estar no passado, ok? Como, por exemplo, eu era, eu estava, eu era o melhor jogador de futebol da classe, eu era o melhor aluno da minha escola, eu estava em São Paulo, eu estava na reunião e assim por diante. É aquele eu era, eu estava, que no momento eu não sou mais e eu não estou, ok? Então, quando nós estamos falando, galera, do passado simples, é uma ação que aconteceu no passado e ela não acontece mais nesse momento, ou seja, iniciou no passado e teve um fim, ok? Então vamos entender como funciona o verbo to be no passado. Eu trouxe aqui para você um quadro para explicar e ficar bem fácil de compreender. Então vamos lá. Eu tenho aqui o sujeito I, he, she, it. Quando nós estamos falando do verbo to be, nós estamos falando do ser ou estar, ok? Então, ser e estar, quando nós falamos do to be no presente. O passado do verbo to be é was e o were. Então, vamos entender quando você usa o was, quando usa o were. Então, I, he, she, it. O to be vai no passado, ele vira was, ok? Was quando a sentença for positiva. Wasn't ou was not é quando a sentença é negativa, alright? Legal. Então já sabemos sobre o sujeito, sabemos o verbo to be no passado. Também é muito importante que você entenda que existem expressões de tempo. Eu usei aqui 3 exemplos para a expressão de tempo, ok? Nesse quadro. Yesterday é uma expressão de tempo ontem. Last week é a expressão de tempo semana passada. On Monday, nós estamos falando de segunda, porém é o dia da semana que passou, ok? Então vamos entender para ficar bem claro com um exemplo. I was, então eu era ou eu estava até esse momento. Agora quando eu falo I was at the party yesterday, o que eu falei aqui? Eu estava na festa ontem, ou seja, eu não posso interpretar como eu era, sabendo que o was é o passado de ser ou estar, ou seja, I was, eu era ou eu estava, era ou estava, was, alright? Então eu não posso interpretar como eu era na festa ontem, e sim, eu estava na festa ontem, ok? Maravilha! Agora eu posso usar o mesmo conceito da frase, mas jogando ela para o negativo, que ficaria assim, I wasn't ou was not. Wasn't e was not é a mesma coisa, tem o mesmo significado, ok? Que é a forma negativa de was. Então, I was not ou I wasn't at a party yesterday. Nós falamos o quê? Eu não estava na festa ontem. Eu não estava na festa ontem, ok? Como se, por exemplo, vamos imaginar que você está talvez me acusando de alguma coisa. Ah, você estava na festa ontem lá, cara, todo mundo bebeu muito. Eu vou falar, não, peraí, eu não estava na festa ontem. I wasn't at the party yesterday, ok? Eu não estava na festa ontem, alright? Então aqui, galera, é muito importante que vocês entendam que I, he, she e it, você vai usar o was quando a frase for afirmativa, for positiva, e o wasn't ou was not quando a frase for negativa, ok? E aqui nós temos mais um exemplo. He was, olha só, he was in the meeting last week. Então nós montamos aqui a nossa frase. He was in the meeting last week. O que nós falamos aqui? Ele estava na reunião semana passada. He was in the meeting last week. Alright? Então ele estava na reunião semana passada, ok? Essa frase, ela é positiva.
Agora, nós queremos falar que ele não estava na reunião semana passada. He wasn't in the meeting last week, alright? Isso serve para o she e para o it também, ok? Então, mais uma vez ali, quando nós estamos falando do verbo to be no passado, I, he, she e it vai ser was ou wasn't ou was not, que é a mesma maneira de falar também o wasn't. Wasn't é uma abreviação de was not, ok? Então, para he, she, it, was ou wasn't. E aí eu tenho os demais. Para os demais, que é we, you e they, o verbo to be, ele vai ser o were. Então, no presente simples, para we, you e they, nós usamos o are. We are, you are, they are. Neste caso, que é o passado, vai ser were. We were ou we weren't. You were ou you weren't. They were ou they weren't, ok? Então, ou seja, nós éramos ou nós estávamos. Você era ou você estava. Vocês eram ou vocês estavam, ok? Eles eram ou eles estavam, alright? Então, essa é a forma no verbo to be no passado. Exemplo. We were at work yesterday. We were at work yesterday. Nós estávamos no trabalho ontem. Então, ou seja, a sentença é positiva. Agora quero falar que nós não estávamos. We weren't, olha só, we weren't at work yesterday. Nós não estávamos no trabalho ontem, ok? Isso serve tanto para we, you e they, alright? Então, assim, só para enfatizar aqui, então, passado do verbo to be para we, you e they, nós vamos usar o were ou weren't, ok? Maravilha! Vamos para os exemplos para ficar bem claro aqui para ti. Vamos lá. I was at home yesterday all day. I was at home yesterday all day. Então, ou seja, o que nós falamos aqui? Eu estava em casa ontem o dia todo. Alright? I was at home yesterday all day. Eu estava em casa ontem o dia todo. Was, I was, eu estava. Nessa frase, alright? Então vamos para mais um exemplo. You were very slow yesterday. Então imagine que a gente estava trabalhando juntos ontem e aí a gente estava trabalhando um projeto e ontem você estava bem devagar. E eu falei para você o seguinte: You were very slow yesterday. Você estava muito lento ontem, você estava muito devagar, ok? Você não foi tão produtivo. Foi isso que eu falei, alright? Agora, mais um exemplo na forma negativa. You weren't very slow yesterday. Olha só, you weren't very slow yesterday. Agora é o oposto. Você não estava muito lento ontem, você não estava devagar. Cara, ontem você trabalhou muito bem. You weren't very slow yesterday, alright? Então, ontem você estava rápido. Yesterday, you were fast, ok? Então, ontem você estava rápido, alright? Maravilha. Vamos para mais um exemplo. He wasn't a bad player before. Olha só. He wasn't a bad player before. Ele não era um jogador ruim antes. Então, nós estamos falando de quando? Antes, ok? Então, olha só. He wasn't a bad player before, alright? Ele não era um jogador ruim, alright? Galera, é muito importante que vocês anotem, quando nós estamos falando do passado simples, nesse caso nós estamos falando do verbo to be, a ação do passado, ela aconteceu logo no passado e se encerrou no passado também, ok? Então isso quer dizer o quê? Quer dizer que a ação iniciou e finalizou no passado. Agora não acontece mais isso. O exemplo aqui que nós temos, he was a bad player before, quer dizer que antes ele não era muito ruim, ele não jogava mal. Mas hoje ele não joga mais, ok? Ou se ele joga mal. Então, esse é o foco quando nós estamos falando no passado simples em inglês, ok? Legal.
Vamos dar sequência nos nossos exemplos para ficar bem claro para você. I was late yesterday. Olha só. I was late yesterday. Eu estava atrasado ontem. Ok? Então, nós vamos mencionar o tempo. Quando que foi? Quando que eu estava atrasado ontem? Ontem é yesterday. I was late yesterday. You were at work in the morning. You were at work in the morning. Ok? Imagina só. Imagine que eu te pedi um favor. A gente trabalha na mesma empresa. Eu fui lá, te pedi um favor e você falou, ok, vou fazer. E aí, chegou no período da tarde e eu te cobrei. Eu falei assim, ó, meu amigo, e aí, deu tudo certo lá? Você fez? E você olhou para mim e falou assim, eu não estava no trabalho de manhã. Cara, não tive tempo, e eu nem estava no trabalho de manhã. Eu vou olhar para você e vou falar assim, ok, mas eu te vi no trabalho. Então eu vou falar para você o seguinte, you were at work in the morning. I saw you. Olha só, você estava no trabalho de manhã, eu te vi, ok? Então, ou seja, é algo que aconteceu no passado e nós identificamos quando, in the morning, foi de manhã, alright? Maravilha, então você estava no trabalho de manhã. Mais um exemplo, he was a student 2 years ago. He was a student 2 years ago. O que nós falamos aqui? Ele era um aluno 2 anos atrás, ok? Então, ele era um aluno 2 anos atrás, mas hoje ele não é mais um aluno. Talvez hoje ele é um médico, ele é um advogado. Hoje ele já é formado, alright? Então, quando a gente fala he was a student, quer dizer que ele era um aluno, mas hoje não é mais, ok? Então, isso que é importante que fique claro para você quando você está falando em inglês. Maravilha, mais um exemplo. She was at school last week. She was at school last week. Ela estava na escola semana passada. Mais uma vez, she was at school. Olha só que legal, galera. Vamos fazer uma comparação aqui, ó. She was at school. O was, ele encaixou no sentido de estava. Então, olha só. She was at school. Ela estava na escola. E em cima nós temos he was a student. E aí o was se encaixou no sentido de era. Então você sempre vai estar olhando assim, ok, o was ele pode ser tanto era ou estava, alright? Então você vai fazer a interpretação na hora de passar do inglês para o português, ok? Então, num sentido, uma sentença, o was entrou no sentido de era, e na outra sentença, was entrou no sentido de estava, right? Exemplo. It was in the car. It was in the car. Estava no carro. O que estava no carro? Vamos entender? Imagine que eu estou procurando o meu celular. E aí eu te pergunto, oh my gosh, where is my cell phone? Where is my cell phone? Ou pergunta para você assim, você viu meu telefone? Did you see my cell phone? Aí você vai olhar para mim e vai falar assim, ok, it was in the car. Você vai olhar e vai falar assim, certo, estava no carro. O que estava no carro? O celular, ok? It was in the car. Então estava no carro, estava dentro do carro, alright? Exemplo. We were at home last Saturday. We were at home last Saturday. O que nós falamos aqui? Nós estávamos em casa sábado passado, ok? Professor, last Saturday, eu posso interpretar como último sábado? Não fica muito legal, ok? Nós estávamos em casa no último sábado. Não sei, não faz muito sentido. Agora, nós estávamos em casa sábado passado, aí legal, aí faz mais sentido, ok? Mas a interpretação é sua, alright? Sempre coloque isso em mente. A interpretação é sua. Interprete sempre da maneira mais fácil para quem está ouvindo entender, alright? Porque uma interpretação errada pode ser que você passe, e isso acontece muito, com muita frequência, você pode passar alguma informação que você não quer passar.
não da maneira que você gostaria e pode distorcer todo o sentido do que você queria, ok? Então é muito importante na hora de interpretar. Vamos para mais um exemplo, o nosso último exemplo aqui. You were my friends in the past. You were my friends in the past, ok? O que nós falamos aqui? Vocês eram meus amigos no passado. Na época de escola, vamos imaginar. Quem não lembra dos amigos da época de escola? E é aquela amizade que acabou, cada um foi para um lado, ok? Então não tem mais aquela amizade. Então de repente você encontra toda aquela galera e você fala assim, you were my friends in the past. Vocês eram meus amigos no passado, na época de escola, ok? Então é algo que é uma ação que aconteceu no passado e ela terminou no passado também. Ou seja, teve um começo e um fim, alright? Ela não acontece no presente nesse momento, ok? Não tem um impacto no presente, alright? Então é isso que nós usamos, é nesse sentido que a gente usa o passado em inglês, passado simples, ok? Passado simples, galera, é importante que vocês anotem isso, alright? Maravilha! Então, só para a gente fazer um review bem rápido, para ficar bem claro para vocês. Então, o verbo to be no passado verbo to be, ser ou estar. Quando nós estamos usando no presente para I am, então o am virou was. Então, o passado do be para I, he, she, it vai ser was quando você está afirmando e quando você está negando é wasn't, ok? Ou was not, também é a forma negativa. Para os sujeitos we, you e they, você vai usar were quando você está afirmando que algo é positivo, ou seja, sentenças positivas, were, sentenças negativas, weren't ou were not, alright? Galera, aproveitem, usem todo esse conteúdo, comecem a usar a partir de hoje, pratiquem o passado, o tempo verbal é muito importante, use o verbo to be no passado, a gente usa muito em inglês no nosso dia a dia, quando a gente está falando real life, vida real, a gente usa o tempo todo o verbo to be no passado, ok? Então, comece a usar a partir de hoje, eu tenho certeza que você vai dar um up no seu inglês, vai destravar quando está falando em inglês. É muito bom quando a gente sente aquele alívio de poder falar, se comunicar, entender, se expressar em inglês, ok? Se a aula de hoje te ajudou a dar um up no seu inglês, se esclareceu o verbo to be no passado, primeira parte, que a segunda parte fica para a aula de amanhã, não se esqueça de deixar um comentário. Comenta aí embaixo se serviu, se te ajudou e também comente aí as dificuldades que você tem para falar em inglês, pois eu vou te ajudar e vou ler todos os comentários, ok? Muito obrigado, vejo na próxima aula. Take care!